Bom dia, pessoal. Daremos início ao primeiro seminário municipal de atenção à saúde da pessoa com hanseníase. Como todos sabem, o mês de janeiro é realizada a campanha do Janeiro Roxo e tem o intuito de promover e conscientizar as pessoas sobre a hanseníase. Daremos início aqui, né, ao nosso primeiro evento do ano. Eu vou passar a palavra para a Fátima Sanches, representando a Secretaria de Saúde. Ela é diretora do Departamento de Atenção Especializada, quem vai fazer a abertura do evento. Nós também teremos, após a abertura, a palestra inicial com o tema hanseníase e epidemiologia, e depois teremos um painel temático com o tema assistência à saúde de pacientes e comunicantes. Sejam todos bem-vindos. Fátima, passo a palavra para você. Bom dia, pessoal. Eu já fui apresentada, estou aqui representando a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, sou diretora do Departamento de Atenção Especializada. Queria cumprimentar a todos que nos ouvem, que nos assistem, inclusive os meus colegas que estão aqui na sala, e dizer assim, né, o que dizer desse evento, que as falas que me sucederão são pessoas que estão muito afetas a esse tema, são profundos conhecedores, e eu também vou ficar aqui bastante atenta aos ensinamentos desta manhã. Mas, como pessoa que já tem uma trajetória longa na área da saúde, eu não poderia dizer na fala da abertura, nessa fala de abertura, o meu contato com esse tema que é tão intenso, é tão empolgante, é tão necessário, especialmente para os profissionais de saúde, e quem tem história grande na saúde, com certeza tem alguma coisa para falar sobre a hanseníase também. Então, como as falas técnicas virão, e eu também aproveitarei bastante elas, eu vou contar um pouquinho como é que eu vejo assim, a questão da hanseníase desde criança, né? Quando eu era criança, e faz bastante tempo, e eu tinha uma amiga que tinha uma avó que tinha hanseníase, mas ninguém falava esse nome, né? Tanto que ela ficava internada no hospital, que ficava aqui na Grande São Paulo, em Guarulhos, e a gente perguntava, por que a sua avó fica internada? E ela falava assim, porque ela está doente. Mas ela nunca sai do hospital? Não, ela nunca sai do hospital. Inclusive, até as visitas dos familiares era uma coisa assim, cercada de mistério, quando os familiares iam visitar essa senhora, né? Que depois acabou falecendo. Eu estou falando isso assim lá pelo ano de 1970, um pouco antes, tá certo? Depois quis, né, o destino, né, que eu viesse para a área da saúde, onde eu trabalhei na Secretaria de Estado durante 35 anos. Então, o primeiro contato, depois eu volto a ter contato novamente com esse tema, quando eu trabalhava numa regional e eu via que várias pessoas portadoras dessa doença recebiam um salário mensal, né? Eu também ficava inquieta, perguntando por que eles recebem esse salário. Aí me explicaram que era uma conquista que a Associação dos Hansenianos havia obtido pelas sequelas deixadas pela doença, enfim. Na minha trajetória, fui para o Departamento Regional de Saúde, aí eu tive a felicidade de conhecer toda a rede de saúde pública da Grande São Paulo, e me deparei com 2 hospitais da Grande São Paulo, um localizado em Guarulhos e o outro em Mogi das Cruzes, e certamente um não distancia do outro mais do que 50 quilômetros, e os 2 foram construídos exatamente para atender a população acometida pela hanseníase, né? Hoje, esses hospitais, eles teriam quase 100 anos, né? O de Mogi das Cruzes, que se chama Arnaldo Pesutti, que hoje é um hospital geral, ele foi construído em 1928, daqui a pouquinho ele faz 100 anos, né? E ele foi construído para atender exclusivamente os hansenianos. Esse hospital, para quem não conhece, para quem gostaria de conhecer e se inteirar pelo tema, eu sugiro que vá conhecer, porque ele guarda a história desse período. É uma cidade. Ainda hoje, neste momento, ele ainda está localizado num espaço super afastado da cidade, é num bairro bem distante de Mogi. Até os funcionários que lá trabalham têm dificuldade para chegar lá, tamanha a distância da cidade. Imagine isso há 100 anos atrás. Então, foi um hospital construído bem distante para levar os pacientes com hanseníase, né? É uma cidade, tem de tudo lá. Tem armazém, tem casas, tem... Hoje, claro que ele só guarda essas lembranças. Hoje ele é um hospital geral,
está atendendo até Covid nesse momento, né? Tem serviço que atende viciados em droga. Hoje houve toda uma transformação, mas ele foi construído há quase 100 anos para ser um hospital exclusivo para pacientes de portadores da hanseníase. A menos de 50 quilômetros dali, nós temos em Guarulhos o Hospital Padre Bento, que é onde a avó dessa minha amiga ficava internada, cercada de mistérios, né? Porque há muito estigma sobre a doença. Com certeza os nossos técnicos falarão sobre isso. Então, lá também eu tive, assim, hoje é um hospital geral, é um hospital estadual, importante para o município de Guarulhos, mas que foi concebido também para ser um hospital exclusivo para os hanseníanos. E uma cidade também, uma cidade tão grande. Esse, hoje, ele está mais no centro de Guarulhos, mas quando ele foi construído, certamente ele ficava bem isolado. Esse é um pouquinho mais novo, acho que ele foi construído em... Um é de 31, o outro é de 28. Hoje ele é um hospital geral também, mas ele guarda as marcas desse período que ele atendia exclusivamente essa população. Por que que a gente resgata essa história? Falar nisso hoje, né, que hoje é uma doença que se trata ambulatorialmente, parece assim, nossa, mas que atrocidade, né, construir hospitais para atender essa população. Posso garantir a vocês que isso, na época, deve ter sido um avanço, porque aqui, acho que os meus colegas vão dizer como é que esses pacientes eram tratados antes da construção desses hospitais, né? E aí, como eu sempre me interessei por esse tema, eu fui vendo as histórias, que estão todas no YouTube, viu? Se vocês quiserem conhecer as histórias do Padre Bento e do Hospital Arnaldo Pesutti, tem histórias maravilhosas, histórias de vida, famílias que se criaram lá dentro, que se formaram lá dentro, é realmente emocionante. Então, eu não deixo de ficar muito emocionada de ter o privilégio de hoje fazer a abertura de um evento como esse, onde esse tema, que ainda carrega muitos estigmas, né, está sendo abordado de uma forma tão clara e pedagógica, tenho certeza, pela nossa equipe. Então, eu só posso dizer da minha emoção de estar aqui, da felicidade de poder estar junto com esse pessoal que batalha tanto por um mundo melhor, né, para todas as pessoas, inclusive para os hanseníanos, principalmente. Então, eu só posso desejar um evento maravilhoso para todos vocês, que ele seja absorvido com a mesma dedicação que ele foi construído para vocês. Eu tenho certeza que nós até tivemos um atraso, que infelizmente, né, essa metodologia às vezes acarreta, mas eu tenho certeza que foi um evento muito bem preparado e a gente espera que vocês o absorvam da mesma maneira. Então, meu muito obrigado e tenha um excelente evento. Bom dia. Dando seguimento no evento, eu passo a palavra agora para a Cat Rezende. Bom dia a todas e a todos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma das doenças mais antigas da humanidade. E essa doença é a hanseníase. Vocês sabiam que o termo hanseníase só existe no Brasil? Isso mesmo. Na década de 70, o médico brasileiro Abraham Rothenberg eliminou como uma medida para diminuir a discriminação e o preconceito sofrido pelas pessoas acometidas pelo bacilo da hanseníase. Esse termo, essa mudança do termo, né, a hanseníase, ela passou a ser obrigatória desde 1995, através da Lei 9.010. E agora a gente vai falar um pouquinho da história da hanseníase. Entender como que a hanseníase, né, como que ela surgiu, para a gente poder contextualizar um pouquinho. Então, é muito difícil dizer exatamente onde foi que essa doença surgiu. A gente sabe que ela é muito antiga, né? A gente tem relatos que ela surgiu bem antes de Cristo, por volta mais ou menos de 600 anos antes de Cristo, na Ásia e na África. Também encontramos estudos com relatos de esqueletos que foram encontrados no Egito, com algumas deformidades, que provavelmente também está relacionado à hanseníase. Já na Bíblia, nós encontramos alguns relatos de doenças que provocavam feridas, mas sem diferenciação clínica. Nessa época, não se sabia se era por alguma outra lesão dermatológica
ou até alguma infecção sexualmente transmissível. Já durante a Idade Média, a Igreja Católica ela instituiu o isolamento compulsório para os pacientes como uma medida de controle. Nessa época, em alguns países, os pacientes com hanseníase eles tinham que usar algumas roupas próprias para identificação. Eles andavam com sinos ou sinetas, que quando eles estavam passando, eles precisavam balançar para as pessoas saberem que tinha algum paciente com hanseníase por perto, né? Até para conseguir alimento, eles penduravam sacolinhas em varas, porque eles não podiam se aproximar das outras pessoas, eles tinham que sair mesmo, viver isolados da comunidade. Já em 1600, a gente tem os primeiros casos de hanseníase no Rio de Janeiro. Em 1822, foi realizado o primeiro censo em São Paulo. E nesse censo já indicava altos índices da doença. Em 1873, o Dr. Gerard Hansen, que era um médico norueguês, ele conseguiu identificar o bacilo da Hansen, porque anterior a isso, as pessoas não sabiam que essa doença era causada por um micro-organismo. Até então, ela era tratada como alguém que tinha cometido um pecado, que era um castigo. Só a partir da identificação desse micro-organismo que a história acabou mudando. Em 1930, o Dr. Emílio Ribas, ele instituiu o isolamento compulsório. Nós vamos ter o primeiro medicamento eficaz em 1962. Nós temos o abolimento do isolamento compulsório e este iniciou o tratamento ambulatorial, como nós realizamos até hoje. Em 1978, foi introduzido a rifampicina, associado à dapsona. Em 1981, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a poliquimioterapia, que é a PQT, que nós utilizamos até hoje. E até então, nós tínhamos duas cartelas dessas medicações. Para os pacientes paucibacilares, era uma cartela com medicação dapsona, ela com dapsona, rifampicina e clofazimina. Mas, a partir do ano passado, né, de 2021, essa poliquimioterapia, ela passou a ser única. Então, tanto os pacientes pauci quanto multibacilares, a cartela da medicação agora é a mesma, com a rifampicina, a dapsona e a clofazimina, o que altera é o tempo de tratamento. E agora a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia, entender qual é a situação dessa doença no mundo, no Brasil e aqui no nosso município. Os dados que a gente traz é de 2019. Então, a situação da hanseníase no mundo, nós tivemos 202.256 casos identificados, sendo que desses, 29.936 estão aqui na região das Américas, e 93% desses casos das Américas, eles se encontram no Brasil, isto é, 27.864 casos. O Brasil, ele ocupa o segundo lugar no mundo com o maior número de casos de hanseníase. Aqui a gente traz um pouquinho da situação da hanseníase no Brasil em 2019. Quando observamos esse gráfico, nós vemos que o Mato Grosso é a unidade da federação que apresenta o maior número de casos novos, seguido do Maranhão, do Pará e de Pernambuco. Quando observamos no gráfico ali a questão de menores de 15 anos, a gente vê que Maranhão ele está ocupando a primeira posição em números de casos novos
em menores de 15 anos. Né? E por que a gente separa essa questão, né, de 15 anos e maiores de 15 anos? Porque é muito importante. Né? A hanseníase ela tem um período de incubação longo, que pode variar de 2 até 7 anos. Então, é o ideal que nós não tivéssemos casos em crianças. Se isso está ocorrendo, significa que nós temos pessoas na forma transmissível e que não está em tratamento. Aqui a gente traz um pouquinho da situação da hanseníase no estado de São Paulo. Então, quando observamos o gráfico, ali por volta de 1991, a gente vê ainda que a gente tem uma prevalência muito alta no estado de São Paulo. E foi o mesmo ano que nós iniciamos a poliquimioterapia. E a partir disso, a gente começa a ver uma queda nesse gráfico. E em 2006, nós alcançamos a meta de prevalência, que é menos de 1 caso para 10 mil habitantes no estado de São Paulo. Então, isso significa que o estado de São Paulo, a hanseníase já não é mais um problema de saúde pública, mas isso não significa que não precisamos nos manter alerta e identificar os casos mais precocemente possíveis. Aqui a gente tem a situação da hanseníase no nosso município, aqui em São Bernardo do Campo. E eu trouxe casos novos. E 525 casos novos, e um total de 637. Ingressos, as transferências. Então, a gente ainda, né, também pelo gráfico, nós tivemos foram identificados muitos casos, e principalmente comunicantes. Desculpa, pessoal, nós tivemos um problema técnico aqui de conexão, mas retornando. Né? Então, como estávamos falando da questão da faixa etária, de 0 a 14 anos, nós tivemos notificados no município 41 casos novos, e maiores de 15 anos, 484. E a faixa etária que nós tivemos mais casos no nosso município foi de 40 a 49 anos. Com relação ao sexo, nós tivemos 278 do sexo masculino e 247 do sexo feminino. Com relação ao grau de incapacidade, e esse dado ele é muito importante, dos 525 casos, a maioria deles nós tivemos com grau 0, que foi 332 na avaliação de diagnóstico. E isso é muito bom. Mas, infelizmente, nós também, no diagnóstico, tivemos grau 1 e grau 2. Esse dado ele é muito ruim, porque significa que nós fizemos um diagnóstico tardio no nosso município, que é que a gente acabou demorando muito para identificar, e muitos desses pacientes ficam com sequelas, muitas vezes irreversíveis. Então, por isso que quanto mais rápido a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor é para o paciente. Com relação à avaliação de incapacidade na cura, nós também tivemos a maior parte deles com grau 0 de incapacidade, mas aí a gente tem um outro ponto negativo. Muitos dos pacientes acabam sendo resistentes da avaliação no momento da cura. Então, a gente vê que 63 casos e 83 não foram avaliados, então a gente não teve essa informação. Então, isso é um problema que a gente vem tentando resolver todos esses anos, mas a adesão do paciente na avaliação na cura é muito complicado. E aí eu trago para vocês aqui o que tem de mais recente da Organização Mundial da Saúde, da Estratégia Global da Hanseníase de 2021 a 2030.
Então, a Organização Mundial da Saúde espera zerar a hanseníase, a infecção e a doença, a incapacidade e o estigma e a discriminação. Isso é, uma meta de eliminação da hanseníase, através da interrupção da transmissão. E aqui no nosso município, o que a gente continua e pretende fazer? Manter a vigilância para a gente reduzir ainda mais a carga da doença, utilizar os meios de comunicação para disseminar a informação sobre a doença, orientar a população através de ações educativas, capacitar os profissionais de saúde para realizar uma busca ativa e um diagnóstico precoce, avaliar todos os comunicantes, melhorar a avaliação de incapacidade, principalmente no momento da cura, e, acima de tudo, combater o estigma e garantir os direitos, que os direitos humanos, principalmente do paciente de hanseníase, que eles sejam respeitados. Obrigada. E desculpem. Dando continuidade ao evento, nós iniciaremos agora o painel temático com o seguinte tema: assistência à saúde de pacientes e comunicantes. A primeira palestrante é a Michele Florenzi. Ela é médica dermatologista do programa da hanseníase aqui no município de São Bernardo do Campo. Michele, passo a palavra para você. Bom dia, meu nome é Michele Florenzi e eu quero conversar um pouco com vocês sobre os aspectos clínicos, né, e diagnósticos dessa doença, para justamente a gente tentar chegar nesses objetivos, né, de diminuição da hanseníase e, inclusive, a gente pensar mais nessa doença, né, tanto quanto cidadãos, quanto médicos, equipe de saúde, porque é essa informação que é importante para que as pessoas possam suspeitar e encaminhar. Então, é justamente isso. Diante de uma suspeita de hanseníase, não tem que haver uma demora, né? As pessoas às vezes ficam inseguras de procurar o serviço de saúde e ser encaminhado para um centro de referência. Porque a hanseníase, ela depende desse olhar muito minucioso, por ser uma doença que apresenta muitas características clínicas. E que a gente precisa ir acostumando o olhar para ver essas lesões, para poder, então, suspeitar. E eu falo isso enquanto cidadã, enquanto médico, enquanto profissional da saúde. Porque a doença de pele, né, que a hanseníase, ela comete muito a pele, ela precisa de um alfabetismo, né? Quando você vai olhar uma lesão de pele, você precisa entender o que está acontecendo na pele. Então, é nesse sentido que eu vou falar bastante, vou mostrar bastante lesões para vocês, para que isso ocorra. Então, essa disseminação da informação. Então, uma das metas esse ano é a gente lembrar da hanseníase, então não se esquecer da hanseníase, né? Lembrar que ela atinge todos os órgãos, a maioria dos órgãos, né? Geralmente ela poupa o sistema nervoso central e os pulmões, mas principalmente os nervos e a pele. E se ela não for tratada a tempo, é que ela vai levar a deformidades e mutilações, que é justamente essa a preocupação, porque acarreta muito, os pacientes acabam sofrendo demais, né, com essas lesões que eles acabam levando para o resto da vida, mas se não for tratada a tempo. Então, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. Essa bactéria, ela é um bastonete, daqui é um corte, né, de uma biópsia, então foi feita uma biópsia, esse é um corte histológico, ele foi corado pela fucsina, então a gente vê esse bastonete, nessa bactéria que é um bastonete, todo em vermelho aqui, por todo o tecido, né, do paciente. E o que acontece? A transmissão da hanseníase, ela ocorre geralmente devido ao convívio prolongado com doentes não tratados. Então, geralmente, o que é mais comprovado é esse contato íntimo prolongado, principalmente no ambiente domiciliar, né? Mas, mesmo as pessoas que convivem com os doentes, e esses doentes eliminando essas bactérias, uma grande parte dessas pessoas não adquirem a doença, né?
estima-se que 80% a 90% da população tem imunidade natural contra o bacilo. Então, qual que é a importância justamente do diagnóstico precoce? É a gente tratar o doente, porque quando você trata, depois da primeira dose de tratamento, ele já se torna não transmissor, porque existe uma eliminação da grande maioria das bactérias. Então, além de existir já uma proteção natural contra o bacilo, ao tratar o doente que está dentro de casa, você vai diminuir essa transmissibilidade. E o que é importante saber também sobre a hanseníase? Que a pessoa vai apresentar diversas formas, né? Então, como eu falei, ela tem muitas formas de apresentação. Alguns doentes vão fazer uma forma que não é transmissível, que é quando ela é bem no início, que é chamada de indeterminada, e quando ela é uma forma que é bem localizada, que é chamada de tuberculoide. E as formas mais disseminadas, ou seja, o organismo não consegue conter a multiplicação do bacilo, ela faz umas formas mais disseminadas, que é justamente essas formas que a gente chama de virchoviana ou lepromatosa. Então, o que vai acontecer? Vai depender da resposta imunológica da pessoa frente à bactéria, e aí ela vai apresentar a doença de acordo com essa resposta imunológica. Ou vai fazer uma doença localizada, ou vai fazer uma doença disseminada. Então, só para a gente ter uma noção aqui, as formas que são mais infectantes são as formas multibacilares, em que existe uma disseminação da doença, justamente porque a imunidade não dá conta de eliminar ou circunscrever, né, ou conter a infecção. E as formas falcibacilares, elas não são tão infectantes porque o organismo consegue conter um pouquinho a infecção. Então, quando que a gente vai suspeitar de hanseníase? Quando nós tivermos lesões cutâneas, que eu vou mostrar aí para frente, mas com alteração da sensibilidade, então, lesões cutâneas compatíveis, né? Não adianta ter qualquer lesão e achar que aquela também já é indicativa de hanseníase, né? Mas alguns sinais cutâneos vão apontar para isso. O espessamento de nervos periféricos e a demonstração do bacilo em alguns exames que depois a gente vai falar, que é o esfregaço da linfa ou cortes histológicos, como eu mostrei, aquele bastonete corado em vermelho. Então, eu vou começar falando o que a gente tem que procurar, né? Eu coloquei como caso 1, mas o que nós devemos procurar? O paciente vem contando que tem uma lesão, geralmente, que ele notou, que às vezes até nem tem muita alteração. A alteração da cor é bem discreta, tendendo a uma tonalidade mais esbranquiçada, né? E aí ele também, às vezes, sabe precisar mais ou menos quando começou. Às vezes, quando você olha de frente para a luz, quando a luz está incidindo diretamente sobre a lesão, você quase nem enxerga. Às vezes, você tem que ficar lateralizado em relação à luz para você conseguir enxergar essa área hipocrômica, que pode ser uma lesão que leve a um diagnóstico de hanseníase, né? Então, o que a gente vai pesquisar nessas áreas, então, para pensar em hanseníase? Se existe rarefação ou ausência dos pelos naquele local, se existe diminuição ou ausência do suor, se existe diminuição ou ausência da sensibilidade e essa alteração da cor. Eu não vou falar que é uma acromia, porque a acromia você vai pensar mais na cor do vitiligo, que é aquele branco leite. Aqui, a gente vai ter diversas nuances de diminuição da cor. Então, vai ficar desde um discreto hipocrômico, né, mais esbranquiçado, até um esbranquiçado mais franco, mais bem delimitado, alguma coisa assim. Daqui eu pus diversas fotos para a gente se familiarizando com a doença. Então, essa paciente é nossa paciente, ela tinha uma lesão no dorso, né, já há muitos anos, e quando a gente testou a sensibilidade, ela era diminuída, tanto a sensibilidade térmica quanto a tátil. Então, olha, o que vai acontecer? Existe a possibilidade de ser uma lesão bem delimitada. Algumas lesões os limites não são precisos, né? Ela é hipocrômica, porém limites imprecisos. Olha aqui, como a gente perde aqui o limite, ela vai evanescendo para a pele normal. Isso daí também vai dizer para que lado que vai evoluir, se ela vai evoluir, se o organismo vai conseguir limitar essa lesão, ou se ela vai perdendo o limite, quer dizer que o organismo não está limitando tão bem. Então, esse paciente que tem lesões menos delimitadas, provavelmente vai
fazer uma forma mais disseminada da doença. E como que a gente faz essa pesquisa da sensibilidade? Porque a gente lembra que a gente fala lesões compatíveis com hanseníase e alteração da sensibilidade. A primeira sensibilidade que é perdida é a sensibilidade térmica. Então, uma maneira fácil de pesquisar em qualquer lugar, né, mesmo em lugares mais remotos, não precisa de grande tecnologia, é esquentar um tubo de ensaio, numa temperatura em torno de 45 graus, e um tubo de ensaio com água fria. E você vai tocando aleatoriamente o quente e o frio. Primeiro você ensina o paciente qual que é o quente e qual é o frio, né? Numa área fora da lesão. Depois pede que ele feche os olhos e você vai tocando aleatoriamente dentro e fora da lesão, com os tubos alternando de uma maneira randômica, porque ele não vai saber, é sempre quente e frio, ele vai saber se é quente ou frio próximo, né? Então, vai testando e vai vendo se ele acerta. Geralmente, ele vai perder a sensibilidade à temperatura quente e vai tender a falar que está sempre frio, né? Antigamente, a gente fazia esse mesmo teste com um algodão embebido em éter, porque o éter também tem um ponto de evaporação em torno de 36 graus, então, em contato com a pele, ele evaporava e aí o paciente deveria sentir o frio. Mas, hoje em dia, os tubos com água aquecida e água em temperatura fria já são suficientes para o teste. Então, a gente temos alguns diagnósticos diferenciais, né? Eu coloquei aqui só porque são doenças muito comuns e acabam que, às vezes, com algumas manobras simples, dá para a gente tentar orientar melhor o diagnóstico, né? Assim, o raciocínio para saber se permanece a hipótese de hanseníase ou não, né? Por exemplo, a pitiríase versicolor, que é aquela doença causada pela malacésia, que é uma micose superficial e que você, ao distender a pele nessas áreas esbranquiçadas, ela descama. Então, elas são lesões lenticulares, ovaladas, que confluem formando áreas esbranquiçadas nas partes oleosas do corpo, porque ela gosta muito, ela cresce em ambientes lipídicos, né? Então, é um diagnóstico diferencial. O vitiligo, né, que, como eu falei, a lesão do vitiligo ela é mais um branco mais leite, né, uma acromia, ela tem a acromia, é diferente da hipocromia, se vocês compararem com essas outras lesões, vejam como aqui é um branco giz, branco leite, né. Temos o nevo acrômico, que na verdade é um nevo hipocrômico, ele não é acrômico, né? Se fosse acrômico, ele deveria ter a cor do vitiligo, mas é um nome que a gente acabou ficando consagrado. E então, ele também é uma lesão que geralmente a pessoa tem desde bem pequena, né? Falando contra. Por quê? Porque a evolução da lesão também ajuda no diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico evolutivo. Então, se você tem uma lesão que está lá, vai ficando cada vez mais evidente, mais esbranquiçada, crescendo, aparecendo novas, você vai pensar, bom, essa doença não é uma doença da infância, que já é da pele da pessoa, né? Uma doença congênita, alguma coisa assim. Então, você vai pensar, bom, pode realmente ser hanseníase, né? Então, sempre observar evolutivamente a lesão e ver se está vendo uma progressão da doença, ajuda no raciocínio. E a pitiríase alba, que também é uma doença muito comum, principalmente em crianças atópicas, ela comete a face, a região deltoide, e ela tem essa hipocromia e, às vezes, um aspecto de pele arrepiada. E o que acontece, então, como eu estava dizendo, né, sobre essa questão evolutiva, como que pode evoluir essa lesão, então, inicial hipocrômica? Podem começar a aparecer pápulas, né? O que são pápulas? São lesões mais sólidas, né? Que elevadas, vão aparecendo na periferia da lesão. Então, agora a gente consegue enxergar um certo relevo aqui nessa lesão, né? E, então, o que está acontecendo? Essa lesão está saindo de uma forma indeterminada, inicial, mais inespecífica, indo para um daqueles polos. Provavelmente, esse paciente está evoluindo para um polo de grande resposta ao bacilo, à bactéria, e circunscrevendo a lesão, ou seja, ele está localizando, ele fala assim, daqui você não vai sair, vai ficar aqui, né? Então, por isso que a gente vê essa delimitação. Então, ele forma granulomas, as células de defesa dele
fagocitam esse bacilo e destroem, né? Então, formam granulomas específicos e seguram a lesão. Aqui é só também para a gente observar, é uma foto só meramente ilustrativa, se vocês observarem, é outro paciente, esse paciente muito mais idoso, com uma pele muito mais elastótica, né? Mas só para vocês verem que vão realmente aparecendo pápulas na periferia, mostrando, então, essa evolução para uma resposta mais específica. E nós temos, então, alguns exemplos, né? Só para vocês, então, impregnando a retina e guardando os aspectos da hanseníase. Então, o que acontece? Essas pápulas, elas têm essa tonalidade eritematosa, né? Aqui é até meio violácea, e ela é infiltrada, né? Se você olhar, você enxerga bem as linhas da pele, né? Os losangos, né? Esses pequenos losangos que são os dermatóglifos da pele, você enxerga bem, dizendo que existe muita célula inflamatória na derme, do tecido conjuntivo da pele. Então, isso estão demonstrando que o bacilo, a bactéria, está despertando uma resposta imunológica e, nesse caso, circunscrevendo a lesão, pensando numa doença mais localizada, hanseníase tuberculoide. E essa outra paciente também tinha somente 2 lesões, uma no braço e uma no antebraço, com esse mesmo raciocínio. Lesões, formando essas lesões, essas placas, né? Às vezes no centro vai havendo uma resolução, tá? Mas o limite dela é preciso, né? Ela é infiltrada e a gente vê bem, né, o pregueamento da pele. E aí, então, ela parece essa coisa meio carnosa, né? Então a gente, sempre quando fica esse tom meio carnoso, vale a pena pensar em hanseníase. Outra paciente, essa tinha 3 lesões. Uma lesão que era hipocrômica, começou a evoluir com as pápulas na periferia, o centro manteve hipocrômico, uma lesão na região labial superior, né? Aqui a foto, infelizmente, não está dando para a gente enxergar muito bem os limites da lesão. E uma lesão que aqui no antebraço, você vê que ainda está, algumas horas a gente vê só as pápulas, né, aparecendo. E aqui foi a área da biópsia, tá? Por isso que está essa área maior. Mas então também uma lesão essa aqui ainda estava pouco característica, né? Mas já aparecendo esses elementos papulosos circunscrevendo a lesão. Então, hanseníase tuberculoide, aquela forma de hanseníase que o paciente consegue montar uma resposta imunológica específica e lisar, destruir os bacilos. Aqui só para gente é a mesma coisa, então essa lesão ela fica às vezes circinada, né, geográfica algumas vezes. E como a gente vai, por exemplo, distinguir de uma dermatofitose, de uma tinha, de uma micose do corpo? Porque se vocês observarem, a borda dela também é assim circinada, né? Então, alguns pacientes são encaminhados, esse paciente foi encaminhado com suspeita de hanseníase. E, na verdade, se tratava de uma micose superficial. A localização, por exemplo, na região inguinal, essa disseminação, o fato dele ser diabético, essas bordas que são descamativas, né, eritematodescamativas. Só lembrando que a hanseníase tuberculose também pode descamar, né? Mas essa aqui ela é algo mais superficial, a lesão. Ela não tem aquele infiltrado, aquele estufado da derme, aquela coisa carnosa, né? Então, isso são pequenos elementos que ajudam. Na dúvida, vale a pena a gente investigar. Então, só para a gente ver que tem algum... Por exemplo, esse paciente foi tratado com... A gente poderia pensar, nossa, as bordas são mais papulosas, discretamente papulosas, né? São descamativas, tem uma hipocromia, não sei, será que é uma hanseníase? Aí esse paciente foi tratado com creme antimicótico e houve resolução da lesão. O que não aconteceria se fosse um caso de hanseníase, né? Essa paciente com sarcoidose. A sarcoidose é um grande diagnóstico diferencial da hanseníase. É claro que a sarcoidose tem uma distribuição especial, né? Então, às vezes, facilita no raciocínio, mas a lesão em si, ela é também infiltrada, né? Vê que ela parece estar sendo levantada de fora para dentro, de dentro para fora, né? Como se tivesse estufado esse eritema meio violáceo, que essa paciente tem a pele mais feodérmica, né? Então, a gente não consegue enxergar tanto o eritema. Mas, aqui também, olha, a infiltração. Olha como a gente enxerga os poros, né? Os sulcos cutâneos
devido a essa infiltração dérmica por células. Nesse caso também são granulomas, mas não são em resposta ao bacilo, que é a doença que a gente conhece como sarcoidose. O granuloma anular também é um diagnóstico diferencial. Então, o que ajudaria aqui nesses casos? Nessa lesão aqui, que ela é bem, então, anular, com a borda papulosa, elevada, algo infiltrada, né? Com o centro relativamente já mais esmaecido. Como que a gente poderia saber? Nesse caso, não haveria alteração da sensibilidade, né? Então, o paciente você testa e a sensibilidade dele está preservada. Por quê? Como na hanseníase tuberculoide existe uma destruição desses bacilos, o bacilo que gosta do nervo, a célula de defesa vai justamente também atacar esses bacilos dentro do nervo. Então, a destruição do nervo é precoce. Então, esses pacientes com hanseníase tuberculoide têm alteração da sensibilidade precocemente. Então, numa lesão já tão assim, desenvolvida, se fosse hanseníase, a gente já esperaria uma alteração da sensibilidade. É claro que a gente vai fazer toda a pesquisa, fazer a biópsia da pele para poder confirmar alguma das duas doenças, né? E nesse caso aqui, essa paciente tinha um granuloma anular umbilicado, por isso que ela faz essas crostículas em cima da lesão, mas ela tinha essa lesão sarcoídea, olha como ela é meio carnosinha, né? E aí, é um diagnóstico diferencial de hanseníase, sarcoidose, granuloma anular, e foi a biópsia que ajudou a fechar como granuloma anular umbilicado. Então, diante desses quadros todos, que esse paciente fosse encaminhado para um dermatologista, né? Que aí, com certeza, ia ajudar a gente a diferenciar. O que a gente não pode deixar é passar despercebido, caso não saibamos exatamente do que se trata, né? Esse paciente tem lesões já disseminadas, né? Então, olha como a gente observa. Como ele também tem a pele mais morena, a gente não vê quase o eritema, a gente vê um eritema hipocrômico, várias lesões, então, papulosas, papulonodulares dispersas pelo tronco, áreas de perda da sobrancelha, perda dos pelos na área do bigode, perda dos cabelos, infiltração do lóbulo da orelha, ou seja, do pavilhão auricular, na verdade, todo, né? Então, é um paciente que não conseguiu circunscrever a doença. Ou seja, o bacilo vai proliferando, ele vai sendo, os macrófagos fagocitam esse bacilo, mas eles não destroem. Então, o bacilo vai proliferando e o macrófago vai seguindo, e vai infiltrando todo o tegumento, inclusive as vísceras. Então, por isso que a gente precisa treinar os olhos, né? Porque como não tem uma regra só, a gente precisa conseguir entender como que isso se forma. É justamente isso. Vai havendo uma infiltração cutânea que pode ser mais difusa, com poucas pápulas e nódulos, mas pode ser muito delimitada. Então, aqui a gente vê pacientes com áreas infiltradas, mas com nódulos, pápulas, nódulos, às vezes até podem aparecer até tumores, né? Então, ele em algumas áreas faz lesões mais elevadas e áreas difusas. Aqui esse paciente, lembrando só, sempre é bom olhar o pavilhão auricular, porque ele pode nos dar pistas importantes sobre a doença, né? Esse paciente aqui é uma que a gente chama de fascis leonina, ou seja, ele tem uma infiltração difusa, uma acentuação dos sulcos, né, das rugas, né? Tem fotos assim bem exuberantes na internet. Uma grande acentuação dos sulcos. Ele mantém o cabelo e perde totalmente a sobrancelha, que é o que a gente chama de madarose. Então, pacientes que têm perda da sobrancelha dos cílios, vale a pena a gente pensar em hanseníase, né? Vale a pena a gente, pelo menos, deixar aquela pulga atrás da orelha para mais alguma coisa a gente investigar. Outra coisa que acontece é pele seca. Lembra que, então, existe uma infiltração da glândula sudorípara e uma destruição das fibras também autonômicas que inervam essas glândulas. Então, existe uma diminuição da sudorese e esse aspecto que a gente fala que é de escama de peixe ictiótico, ou seja, que tem da pele seca, quando ele é adquirido, a pessoa não nasceu com isso, porque existem as ictioses congênitas, né? A pessoa começou a ter isso a partir de uma determinada idade, vale a pena pensar por que isso aconteceu e se não poderia se tratar de hanseníase. Então, vejam que é uma doença muito polimorfa e daí a dificuldade do diagnóstico muitas vezes acaba passando despercebido até por especialistas. Não estou falando
mal de ninguém não, mas a gente precisa realmente sempre deixar aquilo, né, ali guardadinho na manga e pensar, sempre se lembrar. Esse paciente aqui, então, a gente tem o mesmo caso, né? Ele fez essas lesões papulonodulares, infiltradas, com a superfície mais lisa, uma tonalidade mais rosa, e ele fazia disseminadas pelo tronco. Ou seja, o bacilo não conseguiu ser contido e se espalhou por toda a pele dele, formando lesões mais tumorais, né, maiores. Acho que tem mais fotos dele por aqui. Então, formando algumas lesões bem exuberantes. Então, mais um caso de hanseníase virchoviana, tá bom? Então, esses casos mais disseminados que são muito bacilíferos e acabam, então, sendo esses agentes de transmissão na comunidade, né? E esse outro caso aqui, então, vamos entrar num outro tipo de hanseníase. O que a gente enxerga? Então, são lesões eritematosas, que o limite interno é mais preciso, né? Tem esse eritema infiltração na periferia e ele vai se perdendo gradativamente. A gente não enxerga o final, ele vai evanescendo em relação à pele normal. O que ele está querendo dizer? Ora eu consigo circunscrever, conter, destruir, ora não. Então, ele está no meio do, digamos assim, ele por vezes consegue montar uma resposta mais específica, outras horas não. Então, o que eles chamaram de essa forma de interpolar ou dimorfa, né? Porque ele apresenta, então, de acordo com a imunidade ali local, ele vai conseguir circunscrever mais ou não a infecção. E esses pacientes, nesse caso aqui, eu, na verdade, acabei ilustrando, porque ele foi um paciente internado na enfermaria de cirurgia vascular, porque ele tinha uma úlcera, e, na verdade, estavam investigando a causa da úlcera, né? Então, só para lembrar que, às vezes, essas alterações tróficas dos membros, né, podem levar a úlceras, que as pessoas estão, às vezes, investigando outras causas, e poderia ser, por exemplo, uma hanseníase. Então, esse paciente que está nesse meio do caminho, a gente chama de hanseníase dimorfa, ele tem uma assimetria das manifestações clínicas, justamente por causa disso. Em algum lugar ele é mais destrutivo, então junto com o bacilo ele destrói o nervo, e nesse caso, destruindo os nervos, ele acabou deixando com uma atrofia da musculatura interóssea nessa mão e com garra, né? A gente vê esses dedos em garra, e a outra mão ele poupou. Então, a assimetria fala a favor de ser uma hanseníase dimorfa. Então, quando vocês virem uma mão em garra, a outra normal, ou um pé caído, o outro normal, vale a pena pensar em hanseníase. O nervo auricular, a gente tem que lateralizar a cabeça do paciente, a gente consegue enxergar o nervo, o espessamento do nervo nessa região do pescoço. Também é um dado que faz pensar em hanseníase. O nervo, quando então existem, o que acontece? Esses troncos nervosos vão sendo destruídos e dependendo do tronco, ele vai levando a uma diminuição da sensibilidade no território inervado por aquele nervo, por aquele tronco nervoso, né? Então, quando se trata do nervo tibial posterior, existe uma hipoestesia e depois a anestesia da região plantar, levando, então, a essas úlceras plantares de origem neurogênica, né? Como que a gente percebe isso? Nós percebemos porque, primeiro, existe uma formação de uma hiperqueratose ao redor da úlcera, justamente por o paciente traumatizar constantemente essa pele, porque ele não tem a sensibilidade. Então, quando a borda da úlcera, numa área de atrito, for hiperqueratótica, vale a pena pensar que existe uma origem neural nessa úlcera e vale a pena pesquisar causas, né, de neuropatias periféricas, entre elas a hanseníase. Outro teste que é fácil de ser feito é o teste da transluminescência. Você pega ou a lanterna do celular, o otoscópio, e você ilumina, né, o lóbulo da orelha e observa quanto que há de passagem de luz. O lóbulo que permitir a passagem da luz, ele não está infiltrado. O lóbulo que impedir a passagem da luz indica que existe um processo inflamatório nessa derme, impedindo essa passagem da luz,
nesse caso, um paciente com uma hanseníase dimorfa, então, essa assimetria, né? Assimetria de apresentação clínica. E lembrando, então, que a hanseníase dimorfa, por ela ter uma resposta específica, ela pode ser mais assimétrica, mas ela pode ser mais grave, porque acaba que ela acaba sendo mais disseminada em alguns nervos, ela pega vários nervos e mais grave esses mesmos nervos que ela acomete. Outro paciente com hanseníase dimorfa, que também, esse paciente já estava em tratamento, a gente não está conseguindo enxergar tão bem as lesões, né? Mas só lembrando esse aspecto que a gente fala em queijo suíço, né? Foveolar. Então, porque ele circunscreve na porção interna e evanesce na porção externa da lesão. Então, esse aspecto de queijo suíço, vale a pena lembrar de hanseníase. Esse é um outro paciente que eu acho muito, assim, eu trouxe para a gente ver como é desafiador, né, pensar em hanseníase. Se a gente não fizer o teste da sensibilidade, às vezes a gente vai deixar passar batido alguns diagnósticos. Essa lesão, ela é bem discreta, inclusive ela parece até, ela é algo infiltrada, mas tem um quê edematoso também, então poderia passar como uma urticária, algum outro tipo de lesão mais simples, né? E, na verdade, era um paciente com hanseníase. Então, diante de uma lesão que não está se resolvendo, que forma todas essas placas mais infiltradas, testar a sensibilidade para a gente poder orientar o raciocínio. Outro paciente também com placas, eritemato pardacentas, né, várias lesões disseminadas pelo tronco, infiltradas, e também algumas áreas mais polpadas no centro. Então, ele tem hora que ele consegue conter, tem hora que ele não consegue conter, entra na hanseníase dimorfa. E vamos falar só um pouquinho das reações hansênicas, que também pode ser um modo de apresentação, às vezes o paciente não tem nada assim muito chamando atenção, e de repente aparece com um quadro de nódulos violáceos dolorosos, acompanhados às vezes até de febre, mal-estar, adinamia. E quando esses nódulos são mais localizados nos membros inferiores, mais discretos, às vezes pode ser uma reação de uma vacina, alguma doença, um antibiótico que ele tomou, poderia ser um eritema nodoso secundário a algum evento que aconteceu na vida desse paciente. Mas quando ele começa a ser um quadro mais disseminado, acometer o tronco, membros superiores, face, a gente tem que lembrar da hanseníase. Então, diante de um eritema nodoso, né? O que é o eritema nodoso? É justamente essa lesão que ela é bem palpável, né? Ela está lá na derme profunda e hipoderme. Então, você vai sentir um nódulo na sua mão, se a gente pudesse palpar essa perna desse paciente, né? Então, diante do eritema nodoso, vale a pena pensar em hanseníase, principalmente se for um quadro mais disseminado. E outro tipo de reação, às vezes a paciente também tem uma lesão bem discreta e de repente ela estufa, fica edematosa, descamativa, geralmente na involução, né? E aí ela chama atenção. Então, formando essa placa, né, infiltrada, edematosa e descamativa. Vale a pena testar a sensibilidade e pensar em hanseníase. Então, aqui uma paciente que já estava em tratamento, porque as reações podem ocorrer durante o tratamento, não é só antes, né, do tratamento. Ela trouxe uma foto da celular de como ela ficou, então, durante a reação do tipo 1, né, e depois com a resolução dessa reação. Então, a hanseníase é uma doença crônica e pode ter surtos de agudização. O que é? Quando há liberação de bacilos, o organismo monta uma resposta inflamatória rápida e aí tem essa repercussão na pele do paciente e pode acontecer também no nervo. Então, durante essas reações, pode haver uma lesão muito intensa do nervo, levando àquelas deformidades que são justamente as que a gente quer evitar. Então, isso daí seria uma urgência dermatológica, né? Esse paciente precisa ser tratado, porque senão ele vai ficar com sequela. Se houver, então, acometimento dos nervos, né? Só da pele assim, não teria tanto problema, mas se houver acometimento do nervo, é uma urgência, precisa entrar com corticoide para tratar o caso. Aqui uma paciente com eritema nodoso, aqui já está em resolução, olha como já está mais hipercrômico, né? Então, toda lesão de pele, quando ela sai da fase eritematosa, ela vai evoluindo para hipercromia, geralmente, né? E vai perdendo aquele eritema, e aí depois vai aos poucos indo embora. Então, essa paciente tem esses surtos subentrantes de eritema nodoso hansênico,
talvez, então, por essa destruição desses bacilos, pode ser que ela tenha outros eventos que predisponham a ela fazer esse quadro. E, então, sempre muito sintomática. Os pacientes com eritema nodoso, a gente também costuma tratar com corticoide, e se for mulher que não tem idade fértil, a talidomida é um bom remédio também, que ajuda bastante, inclusive uma evolução muito rápida, uma melhora rápida. Essa paciente também é uma paciente que a gente acompanha, que fez essa reação no recesso, né? Durante o recesso de final de ano, então ela fez esse entumecimento dessas lesões dela, né? Ficou esse quadro edematoso, às vezes até lembrando um certo alvo, né? Então a gente vê que é muito infiltrado, olha como a gente vê os sulcos da pele, os folículos, né? Muito infiltrado. Olha a disseminação do quadro, né? A gravidade. Ela tinha febre, mal-estar, hepatosplenomegalia, adenomegalia, alterou as enzimas hepáticas. Então, um quadro sistêmico, fazendo parte da reação do tipo 2, né? Aqui a gente até às vezes chama de eritema polimorfo, ou é uma reação do tipo 2 muito exuberante. E ela teve um quadro de uma neurite ulnar acompanhando esse surto, e ela ficou com um pouco de sequela e diminuição da força e piora da sensibilidade por causa do quadro reacional. E quais são as deformidades? São muitas, né? Então, a gente pode, se houver a lesão do nervo fibular, a gente pode ter o pé caído, as garras, as hipoestesias, né, as anestesias das mãos que levam às vezes a ferimentos das mãos. Pode até acometimento ocular, que eu nem entrei nesse mérito, mas são inúmeros os acometimentos. Também são urgências. Então, se o paciente está em reação e vem com queixa ocular, ele precisa ser avaliado pelo oftalmologista, porque ele pode ter perdas da visão, né? Então levar a cegueira. Então a gente precisa estar sempre de olho nesses pacientes. Aqui também, então, a longo prazo, né, o paciente fica com essa anestesia dos pés, tem traumas repetidos, então vai havendo toda essa deformidade que a gente vê em tantos lugares. Então, só para a gente não esquecer, aqui é só um resumão para a gente não esquecer, são lesões esbranquiçadas, avermelhadas, acastanhadas na pele, com alteração da sensibilidade, perda total ou parcial da sensibilidade da pele ao calor, dor ou tato em algumas áreas, né, ou nas extremidades. Se houver diminuição dos pelos e do suor, então o paciente fala assim, aqui nessa área não pega poeira, né, no interior, né? É muito descrito isso. Diminuiu o suor naquela área. Pensar em hanseníase. Esses nódulos, né, esses nódulos do eritema nodoso, manchas, esses caroços pelo corpo, quando se tornam dolorosos por surtos, vale a pena pensar. E quando tem a gente algum sinal de alteração dos nervos, né? Então, dor, sensação de choque, fisgada, agulhada ao longo de trajetos nervosos ou nas extremidades ou em áreas circunscritas da pele com diminuição da sensibilidade, pensar em hanseníase. Aqui são o diagnóstico, então, como ela é muito polimorfa, a gente usa de todos esses diagnósticos, o clínico, o bacteriológico, então o quanto de bactéria a gente encontra nesses tecidos, qual é o tipo de resposta tecidual, né? Então, qual o tipo do granuloma que é formado aqui no histopatológico. O imunológico, antes a gente tinha o teste de Mitsuda, que hoje em dia não é mais feito, mas também a gente conseguia montar a resposta localizada onde havia a injeção da solução aí de Mitsuda para desencadear a resposta imunológica, a gente medindo essa reação da pele, a gente tinha uma noção de que como esse paciente responde ao bacilo, né? E evolutivo, né? Porque às vezes a gente pega uma fase muito inicial, uma fase só neural, que não tem tanta lesão de pele. Então, ela é muito polimorfa, a gente precisa de um arsenal diagnóstico para conseguir entender melhor e juntar o quebra-cabeça e saber de qual tipo de hanseníase, porque isso vai repercutir diretamente no tratamento, que vai ser mais curto se for para a forma com poucos bacilos e mais longo se for com a forma de mais bacilos, né? E eu acho que era basicamente isso. Eu queria mais mostrar as fotos, mostrar os quadros clínicos, mostrar as possibilidades para que as pessoas conheçam, né? Conheçam e
finte aquela dúvida. E aí você pensando, fica muito mais fácil de a gente conseguir encontrar esses pacientes por aí e tratá-los a tempo. É isso. Eu, eu queria chamar a enfermeira Lilian, que ela vai falar agora sobre o acolhimento e acompanhamento dos pacientes e comunicantes, falar um pouquinho da rotina no nosso serviço. Bom dia a todos, meu nome é Lília, eu sou enfermeira do programa da Hanseníase aqui no município de São Bernardo. Eu gostaria de estar conversando um pouquinho com vocês e falando como que é o nosso acolhimento e o acompanhamento dos comunicantes e pacientes com Hanseníase. Então, o acolhimento. O acolhimento é uma condição determinante para que esse paciente adere ao tratamento. Ele diminui as barreiras do estigma, do preconceito e o sofrimento que o paciente vem a sentir ao longo do tratamento e quando descobre o diagnóstico. Ele deve ser feito de maneira integral e humanizada. Como que nós fazemos o acolhimento do paciente? Primeiramente, nós vamos agendar o caso suspeito. Esses casos suspeitos, eles chegam a nós encaminhados da UBS, da rede privada, por livre demanda ou por algum outro profissional que atende na policlínica que encaminha para a gente, tipo outro dermatologista, reumato. Então, esses pacientes chegam dessa forma para a gente. Nós vamos agendar, após a clínica, que é fundamental e indispensável, né, para esse diagnóstico, nós vamos agendar os exames complementares. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho do exame de baciloscopia, que é colhido pela equipe de enfermagem na Policlínica Centro. Esse exame, ele é colhido do lóbulo auricular, cotovelo e joelho, direito e esquerdo, ou de preferência pode, se o médico preferir, a gente escolhe também da lesão. E vamos agendar os demais exames. Nós contamos na rede com apoio para exame de eletroneuromiografia, os exames de sangue, e também na policlínica é coletado biópsia para exame de anátomo patológico pela própria dermatologista do programa, ela que faz a coleta, nós fazemos o agendamento desse paciente e ela que faz a coleta do material. Encaminhamos esse paciente para a equipe multidisciplinar, que é composta pela terapeuta ocupacional, a sapataria, o serviço social e a equipe de enfermagem. Também não tem na equipe, mas nós temos o apoio desses outros profissionais que também atuam na policlínica, como psicólogo, psiquiatra, o oftalmo, também é bem importante, né, para esse paciente. Então, tudo isso a gente vai direcionando e conta com o apoio deles. Aqui, o paciente, ele já tem o diagnóstico de Hanseníase. Então, como que nós fazemos o acompanhamento desse paciente? Vamos iniciar o tratamento. Aqui, dá para ver, o profissional está com a cartela da medicação. Nós vamos supervisionar mensalmente essa poliquimioterapia. Uma dose aqui, desse blister, conforme dá para ver aqui, nós vamos supervisionar essa medicação. Então, o paciente vem, a equipe de enfermagem vai supervisionar essa medicação. O restante, o paciente vai levar para a sua casa. E nós vamos orientar ele a forma correta, o horário, como que tem que estar auto-administrando essa medicação. Monitoramento de sinais e sintomas de gravidade ou piora. O paciente, ele já sai de lá com as próximas consultas agendadas com a equipe, mas se no decorrer desse tratamento tiver pior ou gravidade desse quadro, ele tem livre acesso para estar nos procurando e a gente está agendando com maior brevidade para o atendimento desse paciente. Quando termina o tratamento, o paciente fez todo o tratamento, nós vamos fazer ainda avaliações, convocar para avaliações pós-alta. Então, mesmo que esse paciente ele termine de fazer o uso da medicação, ele não deixa de ser paciente do programa. Ele continua passando até 5 anos, de 2 a 5 anos, para depois ter alta definitiva. Então, ele continua, mesmo tendo alta da PQT, ele continua sendo um paciente do programa. Agora,
acompanhamento, né, e acompanhamento dos comunicantes. Os comunicantes, todos intradomiciliares que residiram ou residem com o paciente nos últimos 5 anos. Todos esses pacientes, eles precisam ser investigados. E a gente vai agendar para eles uma consulta uma consulta médica para ele ser investigado. Aqui, ó, o comunicante que não tiver sinais de hanseníase, eles recebem orientação quanto à doença e o aparecimento de lesões suspeitas. Por quê? Visto que é uma doença de progressão lenta, ele pode vir a desenvolver algum sinal ao longo dos meses ou até anos. Então, nós fazemos uma reunião, a enfermagem junto com o serviço social, nós fazemos uma reunião na qual esses comunicantes, eles saem muito bem orientados da policlínica, porque se houver alguma coisa no decorrer, eles podem vir a nos procurar. Aqui, voltando um pouquinho. Avaliação quanto à necessidade de realização de BCG. Se o comunicante não tem nenhum sinal de hanseníase, nós vamos investigar a cicatriz vacinal dele para ver se vamos ter que fazer um reforço de BCG. A vacina de BCG, nós vamos orientar bem esses comunicantes. Ela não é específica para a hanseníase. Porém, ela faz com que limite essa transmissão da doença e se o comunicante vir a desenvolver, desenvolva de uma forma mais, ou menos, como se diz, de uma forma mais branda. Então, aqui no próximo eu vou mostrar para vocês em quais condições que nós vamos estar administrando um reforço de BCG nesses comunicantes. Os comunicantes também, iguais aos pacientes, nós vamos monitorar eles anualmente, mesmo após a alta desse paciente. Mesmo após a alta do paciente, esses comunicantes, eles continuam passando com a gente também. Nós chamamos tanto o paciente como o comunicante para avaliação anual. Aqui, olha, mostra, né? Nessa figura mostra que todos os que moram junto, eles precisam ser examinados. Então, que mostra tanto a criança, o idoso, o adulto, morou junto nos últimos 5 anos, ou mora junto com esse paciente, ele vai ser examinado. No caso aqui, a BCG, são nesses casos. Se o comunicante, ele não tem nenhuma cicatriz vacinal, o médico vai prescrever uma dose da BCG para ele. Se ele tem uma cicatriz, ele vai prescrever mais uma dose. Agora, se ele tem as 2 cicatrizes da BCG, e aí não prescreve nenhuma. São nesses casos que é utilizada a BCG. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês é bem pouquinho mesmo, acho que já foi falado bastante, já foi muito bem explicado. Eu espero que tenha esclarecido um pouco, mas assim, eu gostaria de dizer que nós estamos à disposição. Aqui está o endereço, que é na Avenida Armando Ítalo 7, na sala 25, tem os telefones, qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição. É isso, muito obrigada. Eu passo agora a palavra para a terapeuta Maísa. Bom dia ainda, né? Eu sou a Maísa, a terapeuta ocupacional do programa de hanseníase, e vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente faz. Eu acho que a doutora Michele já falou tanta coisa, foi tão bom, e então eu acho que dá até para pular algumas coisas. O mais importante, eu acho, é a gente apresentar esse histórico desse programa de prevenção de incapacidade, que é realmente o trabalho da terapia ocupacional nesse programa. Eu estava comentando aqui que teve uma época que eu tinha um pouco de vergonha de dizer há quanto tempo esse programa foi implantado, há quanto tempo eu estou nesse programa. Mas hoje eu acho que a idade dá uma certa tranquilidade, então eu tenho o maior orgulho de dizer que esse programa foi implantado 1 ano antes de eu chegar, em 85, e eu cheguei lá junto com o Reinaldo, que depois vem falar, em dezembro de 86. E
a gente começou... Por que essa importância, né, da prevenção de incapacidade? Porque o estigma todo da hanseníase, ele está muito ligado à presença de incapacidade. Então, quando eu cheguei em 86, a gente ainda tinha muita evidência, muita marca de hanseníase no rosto das pessoas, né? E isso era um fator que piorava o preconceito. E o programa de prevenção de incapacidade, ele começou em vários pontos da Grande São Paulo, e o objetivo era realmente esse, né? Que a gente conseguisse diminuir, prevenir as incapacidades e melhorar a forma como a hanseníase era vista. Então, eu estou lá desde 86, aí a gente passou por todo esse processo que a Cat contou, de quando a gente começou a poliquímio, a gente fez treinamento. Algumas coisas na minha trajetória mudaram. Eu não sou hoje uma terapeuta ocupacional exclusiva do programa de hanseníase, eu trabalho numa área física de trauma, lá mesmo na policlínica, mas é com muito orgulho que eu digo que a minha história se mistura com a hanseníase, né? Eu era uma recém-formada, fui uma bolsista da Fundap e comecei a trabalhar com hanseníase, fui para todos esses hospitais colônia que as pessoas diziam, que a Fátima contou, que todo mundo contou a história. Então, eu tenho bastante orgulho desse serviço nosso. Já treinamos várias pessoas no ABC, e assim, realmente, eu tenho orgulho da gente conseguir fazer um trabalho que é reconhecido por muita gente, mas que, para mim, o maior orgulho é que o paciente se sinta acolhido. E eu acho que essa é uma marca desse serviço, do serviço todo de hanseníase, né? Bom, já falei disso, da questão do impacto negativo dessa imagem, que é realmente o que a gente tentou e tenta todos os dias. Não adianta, né, gente? O primeiro impacto é realmente a nossa imagem. E hoje, a gente tem uma coisa engraçada, eu vivo repetindo essa história há muito tempo, mas hoje as pessoas falam, mas ainda existe hanseníase? Sim, hoje a hanseníase não tem mais aquele rosto tão característico, nós temos alguns pacientes, mas sim, a hanseníase ainda existe, e se hoje a incapacidade não é tão evidente, a gente não pode dizer o mesmo do estigma, né? Toda vez que você fala em hanseníase, para a população em geral, aqui nessa policlínica se trata hanseníase? Sim. Aliás, eu só estou aqui porque meu concurso era para trabalhar no Centro de Prevenção de Incapacidades. Então, eu acho que essa questão pede que toda a equipe tenha uma sensibilidade maior. A gente está falando de todos os aspectos técnicos, mas a gente está falando de uma coisa um pouco maior, né? E é por isso que é tão importante, porque esse estigma está ligado muito à falta de informação. E a partir do momento que nós somos um serviço que trabalha com isso, a nossa obrigação é informar. E através da informação, a gente consiga diminuir esse preconceito, esse estigma, né? Então, acho que isso é bem importante. Existe uma dinâmica dentro do serviço, e a parte da terapia ocupacional, dessa questão da prevenção de incapacidade, qual é a grande questão, né? Se a extremidade do paciente tem uma alteração de sensibilidade, ele não tem um aviso da dor, né? Então, ele vai se machucar. Ele vai se machucar porque o aviso da dor vem mais tarde. E aí, ele não vai se machucar só aqui, mas se ele tem uma mancha hipoestésica no antebraço, quando atravessa o fogão, aquele calor do fogão vem, vai demorar para a pessoa entender. E aí, o que vai acontecer? A resposta vai vir quando já estiver machucado, né? Então, o nosso primeiro... E assim, eu acho que é básico, eu acho que é necessário e eu acho que é digno. O paciente precisa ter essa informação. Como é que começa uma incapacidade, né? Começa assim, com uma área anestésica, então não cai dedo de ninguém, né? Não cai pé de ninguém.
a gente começa com uma anestesia, com uma diferença da sensibilidade, e você não consegue se proteger. Então, o que tem que funcionar é o seu autocuidado. Quando a gente faz a nossa avaliação inicial, a gente, através desses monofilamentos de nylon, que cada um tem uma pressão e tem uma forma de sentir, a gente quantifica, primeiro verifica se há alguma área hipoestésica ou anestésica, a gente quantifica isso, a gente acompanha na avaliação e, principalmente, a gente compartilha esses dados com o paciente. A mim interessa, óbvio, que o paciente não saia, que o grau de incapacidade dele diminua e não aumente, né? Mas a ele interessa porque é a vida dele e ele precisa, a partir desses dados, fazer o seu autocuidado, que é o nosso grande objetivo, né? Estou falando depressa? Eu costumo, viu, gente, falar depressa, um pouco acelerada mesmo. Por que é tão importante a avaliação da incapacidade também nos pés, né? Eu falei das mãos, do mexer, do machucar, mas assim, se existe uma área anestésica no pé, o Reinaldo vai falar bastante disso, o paciente não vai perceber que está machucando. Então, eu me lembro de casos no meu começo que o paciente chegava contando assim, que quando ele morava na colônia, porque depois as pessoas, obviamente, saíram, quem tinha família, né? E ele falou que ele tinha dançado, antigamente, viu, gente? Existia isso, os sapatos eram feitos com pregos. E o prego soltou um pouquinho, ele dançou a noite inteira. Quando ele chegou em casa, ele foi tirar a meia estava presa, ou seja, pé anestésico com o sapato com prego não combinava, e naquela época, isso foi o começo de uma úlcera que deu bastante trabalho, né? Mas essa parte eu deixo para o Reinaldo aí. Mas assim, eu acho que de posse dessas informações, o profissional de saúde que está envolvido nesse programa consegue quantificar, mas principalmente consegue compartilhar mesmo esses dados com o paciente, que para mim é o que é mais importante. Então, existe uma variação motora, porque como a doutora Michelle explicou, a função neural tem a parte sensitiva e a motora, então o paciente também perde força muscular, também há uma miotrofia, pode haver, né, uma miotrofia dependendo da área, do território, e então isso é muito importante. É importante que alguns cuidados simples, alguns alongamentos. Eu sou a rainha do alongamento, de exercícios mais simples. Por quê? Porque eles são capazes de restabelecer essa função motora e são capazes de prevenir outras questões. O alongamento previne mesmo, né? A gente está falando de uma doença sistêmica que existe toda uma alteração. Eu acho que essa informação precisa ser acolhida pelo paciente para fazer parte da vida dele. Então, eu sempre explico muito. Hoje a gente tem a ajuda do Dr. Google, eu vou lá e falo, você sabe qual é o território desse nervo seu? É importante saber se você tem dor no cotovelo, o que vai acontecer, qual é a neurite? É de ulnar. Então, qual é o território? É esse aqui. Poxa, é mesmo, é bem onde está dormente e é bem onde você pode machucar. Então, eu acho que essa questão de entender, né, essa gênese toda, eu acho que isso é fundamental. Hoje, enquanto eu estava pensando sobre essa questão do autocuidado, a Cat colocou aqui um dado, né, que é muito difícil a gente conseguir a avaliação de incapacidade no final do tratamento. No começo, sim, né? Aí é mais fácil, a pessoa está um pouco assustada com o diagnóstico, não é uma coisa agradável estar doente em nenhuma circunstância, ainda mais com uma doença que tem um peso desse. Então, faz-se tudo. No começo, ninguém falta em nada. Mas, com essa... não sei, eu não estou querendo responsabilizar só as outras pessoas, eu quero falar um pouco de mim também. Como a gente está se acostumando e que existe uma lógica de medicalização de todas as questões. Então, assim, eu tomei o remédio, estou com alta, tá tudo bem, não existe mais nenhum perigo. E eu acho que essa questão do autocuidado, essa questão de dividir a responsabilidade do cuidado
com cada um, tem a ver com todo mundo. Eu também acho que isso tem a ver com a minha vida no momento que o meu colesterol está elevado e eu só quero tomar uma medicação. Eu não quero ter uma mudança de hábito, eu não quero caminhar, eu não quero entender, não estou falando de mim não, porque eu não, viu? Eu faço o contrário, mas assim, eu acho que a medicalização das questões acaba minimizando esse autocuidado e diminuindo essa responsabilidade. Mas eu acho que essa não é uma questão só do paciente de hanseníase. Acho que esse é um contexto que eu acho que a gente precisa estar atento para estar dialogando com o paciente o tempo inteiro para que isso aconteça, né? E aí, enquanto eu estava pensando nisso tudo, porque em nenhum momento eu estou me eximindo disso, eu estou me colocando como parte desse processo que desperta, que acolhe, mas que também volta para mim. Eu também preciso olhar para mim se em algum momento, se em todos os momentos, como é a minha obrigação, eu consigo ser acolhedora, ser um porto para isso, estar disponível para que esse paciente tenha informação e realmente se comprometa com o tratamento. E aí, no meio de todas essas questões, eu estava ouvindo um vídeo que a moça estava falando sobre um conto do Machado de Assis, que é O Espelho. E resumindo muito, nesse conto, a pessoa em questão do conto, ele tinha conseguido o grau de alferes, e então ele estava muito encantado com isso. E ele foi passar um tempo na casa da madrinha dele e tal, acho que é mais ou menos isso. E uma hora ele se olhou no espelho e todo mundo estava tratando ele com muita deferência por conta desse grau de alferes. E aí, uma hora ele não tirava farda, ele estava realmente muito... nunca tinha sido tratado daquela forma, os escravos estavam tratando ele muito bem. E uma hora ele olhou no espelho e ele não se enxergou, ele só enxergou a farda. E a reflexão do Machado de Assis é óbvia, é assim... E o cara que está no conto, ele diz que a gente tem uma alma interior e uma alma exterior. Que a alma exterior é o que a gente mostra, mas que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não se perder da nossa alma interior. Então, a minha reflexão, enquanto agente de saúde que trabalha no serviço de hanseníase, é que eu não perca essa alma interior, que eu não deixe de entender que eu não sou só uma terapeuta ocupacional, eu sou uma pessoa envolvida nessa questão de saúde como pessoa, e que isso possa me fazer um pouco mais cuidadosa no olhar e nesse relacionamento com o paciente, que eu consiga realmente fazer um acolhimento a partir da minha responsabilidade também, que eu consiga ter a minha responsabilidade e que isso me ajude a estimular e ser mais eficiente na discussão do autocuidado, que é tão importante na hanseníase. Eu acho que agora tem um videozinho, né? Vejam bem que é um exercício extremamente simples para a gente trabalhar essa musculatura intrínseca da mão, que faz tanta diferença na nossa coordenação motora fina. Ok. Isso. Uma das questões todo mundo já ouviu falar que exercício para a mão é bolinha, né, gente? Eu quero morrer quando eu escuto isso, porque exercício de mão para hanseníase não é bolinha, porque o que tá forte é a flexão, o que a gente precisa trabalhar é justamente isso. Tá rodando? Tá tranquilo. É só para dizer que são cuidados muito simples, que é esse nosso cuidado e o que a gente passa de tarefa para casa, a gente tenta o tempo inteiro fazer uma coisa bem simples, que não é grandiosa, mas que consegue trabalhar muito bem essa questão de força muscular, de sensibilidade, e que a gente consiga fazer com que eles tomem nas mãos deles essa questão que, na verdade, nem é tão complicada, e que a gente possa discutir, estar pronto para discutir todas as complicações emocionais, as dificuldades físicas,
E é esse que é o meu objetivo nesse trabalho. Tá bom? Acho que era só isso. Obrigada. Companheiro Reinaldo, que vai agora, para quem vai a palavra agora, tá? Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Hanseníase e confecção de calçados e adaptações. Meu nome é Reinaldo Matos Carvalho. Sou sapateiro da prefeitura há 35 anos. Passou outro. A sapateria da prefeitura de São Bernardo do Campo é no centro de reabilitação. Palmilha com arco longitudinal, indicado para aliviar a pressão dos metatarsos. É importante que, no passado, a gente tinha muito paciente para fazer sapato, né, ortopédico e palmilhas. Hoje, já vencemos muito essa etapa, né? Nós temos poucos pacientes, né, para fazer palmilha e sapatos ortopédicos. Estamos atendendo outras patologias. Confecção de palmilhas e molde de madeira. Quando o pé do paciente é quase normal, a gente faz no molde de madeira. Quando o paciente precisa outro tipo de palmilha, é no gesso. Bota ortopédica feita no gesso. Isso era antigamente que a gente fazia bota ortopédica. Hoje, graças a Deus, já se faz muito poucas botas ortopédicas, né? Nós avançamos muito. Essa sapateria da prefeitura faz 35 anos que está funcionando. Graças a Deus, diminuiu muito. Eu também vou lembrar uma pessoa que trabalhou comigo 35 anos, o Baltazar. Ele fazia um trabalho maravilhoso junto comigo. É um companheiro que a gente não esquece. Bota ortopédica, feita com molde de gesso. As botas são feitas no gesso, né? Graças a Deus, a gente tem poucos trabalhos em bota de gessos. Calçado ortopédico em molde de madeira. Nós fazemos o sapato todo artesanal. Nós falamos que somos sapateiros ortopédicos, mas eu acho que nós somos artesãos. A responsabilidade do tratamento é 50% da equipe multidisciplinar e 50% do paciente e da família. Eu falo isso porque o paciente tem que ter responsabilidade no seu tratamento. Tem muita gente que vai ao médico, passa e some de fazer o tratamento. Quando volta, está cheio de sequelas. Aí é uma coisa, é irreversível a sequela, tá? Esse paciente vai ser um paciente da prefeitura, do Estado, né, o resto da vida. Né? E a gente não quer isso. A gente quer que o paciente chegue sem sequela, para não precisar de palmilha e nem de sapatos ortopédicos. O amor é o melhor remédio para a cura da hanseníase e para todas as doenças que existem. Isso é importante o paciente de hanseníase e todos os pacientes que precisam ser curados de todas as doenças. É o amor. Apoio familiar. A coisa mais importante. Quando a doutora falou que os pacientes têm que levar, a família tem que levar mesmo, tá? Eu já levei o meu filhão aí, a minha companheira é TO, né? Esses são meus netos, que é neto dela, né? E eu falo mais uma coisa que é importante. Se a gente não fazer a nossa parte, né? Os nossos filhos e os nossos netos vão cobrar da gente. Poxa, vocês passaram, tinha remédio. O remédio é 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem cura, tem que se curar. E a cura é um trabalho muito importante de todas as pessoas. Eu falo para vocês que eu sou um ex-paciente e estou com 73 anos de idade. Por que eu estou bem? Porque eu tenho apoio de todos, não só da minha família, das meus colegas de trabalho. Isso é importantíssimo, tá? Para as pessoas, quando aparecer uma pessoa que tem hanseníase, tem que trabalhar.
porque o trabalho é a coisa mais importante da vida. Se eu estou bem trabalhando, acordando cedo, isso é importante para mim. É por isso que veio a cura, porque através do meu trabalho, eu estou com, já vou fazer, eu estou com 41 anos de trabalho, 35 anos na prefeitura. Isso é importante, porque todos os meus companheiros, a companheira Maísa, a Kete, todos esses companheiros lindos, a doutora, a companheira aqui, todos eles são tão atentos. Se eu tenho algum problema, Reinaldo, faz isso, te cuida. Então, é importante que todos realmente cheguem para fazer o tratamento no início da doença, porque é muito importante para evitar sequela, evitar calçado ortopédico, palmilhas, mas vá, leve a sua família para fazer exame. Não deixe ninguém de fora. Primo, prima, irmão, cunhado, cunhada, todos têm que fazer, porque conviveram com você. Obrigado. Eu agradeço a Deus por essas companheiras que trabalham com muito amor e dedicação ao anceniano. Bom, pessoal, nós vamos finalizando aqui o nosso primeiro seminário. Agradeço muito pelas palavras, Reinaldo, foi uma apresentação ótima. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de finalizar também avisando que nós deixaremos o seminário gravado no nosso YouTube, lá no nosso canal, Escola de Saúde de São Bernardo do Campo. Eu compartilhei o link aqui no chat para que vocês possam copiar. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Nós agradecemos, a equipe toda aqui agradece. Até a próxima.